Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui professor Bruno Lardião, gravando a complementação daquela aula de dilatação linear dos sólidos, tá certo? Então, na primeira aula, se você der uma olhadinha rápida no vídeo aqui, você vai ver que tivemos uma explicação bem arrojada com experimentos, né? A gente pôde ver alguns experimentos realizados tanto para lâminas bimetálicas quanto para dilatação linear. Vimos uma reportagem, né, que eu botei lá numa ponte lá no estado na divisa de Roraima com o Amazonas, e hoje a gente vai fazer aquela mesma metodologia, aquela mesma dinâmica que vimos no vídeo anterior. Eu vou explicar, tentar fazer num vídeo só, obviamente, né, tanto a dilatação superficial dos sólidos como a volumétrica, e tentar encaixar ainda a dos líquidos, né? A peculiaridade da dilatação dos líquidos, beleza? Então, a dinâmica que vai ser usada nessa aula vai ser a mesma ou muito parecida com a anterior. Eu vou fazer a explicação do tópico e vou fazer aquela exibição de um pequeno vídeo de experimentação de dilatação superficial e dilatação também volumétrica, tá certo? Então, nos dois casos eu vou fazer uma demonstração, quer dizer, não vou demonstrar, eu vou pegar um vídeo de alguém que já experimentou, de alguém que já tenha feito esse tipo de aula de experimentação, tá certo, pessoal? Então, vamos lá, vamos começar. Primeiramente, vamos lembrar aqui que para que eu tenha a dilatação superficial de um sólido, né, eu preciso considerar a existência de duas dimensões, não é isso? Ou seja, as duas dimensões elas precisam estar, ou seja, suficientemente mensuráveis, vamos dizer assim, para que eu possa, né? Por exemplo, qual foi o caso que a gente mais usou em linear? Um fio, uma barra metálica, um varão de um metal qualquer, uma ponte que ela é grande, ela é larga também, ela tem espessura também, mas ela é bem mais comprida do que larga. Por exemplo, a junção da ponte, uma linha férrea, que ela, embora ela tenha uma largura material, né, que a linha é feita, né, que a linha férrea é feita, ela é mais comprida do que larga, então a gente considera a sua dilatação linear melhor do que a sua dilatação superficial. Agora a gente vai analisar casos parecidos com esse. Então veja, observe que a dilatação de uma superfície, né, tá aqui eu tenho uma superfície metálica qualquer, que eu vou considerar de um metal qualquer, ou de um material qualquer dilatável, né, não deformável, vamos dizer assim. E aí, após, né, ela sofre aquecimento, e com esse aquecimento nós temos, né, o ganho de área, né, essa região externa aqui que significaria, que simbolizaria o aumento da área. Então, se você chamar isso aqui de S0, superfície inicial, você poderá chamar esse lado aqui de S final. Esse aqui seria nossa superfície, nossa área superficial inicial, e essa aqui poderia ser nossa área superficial final. Novamente, nós temos a possibilidade de construir aquele ΔS, lembrando que todo delta, né, esse meu delta não ficou muito legal, mas vou tentar consertar aqui por cima, certo? ΔS vai ser igual a S final, superfície final, S de superfície, tá pessoal? S igual a superfície, tá certo? Só para a gente lembrar o que é. Alguns podem chamar de área também, tá certo? S final menos S inicial, né? No caso aqui, eu vou admitir que esse meu delta S vai ser igual a S, sem o final, menos S0. Certo, pessoal? Então, veja que a dinâmica da variação, ou seja, eu vou ter uma área inicial, quando ela aquecer que expandir, a área final maior. Mesma coisa se fosse a contração. A área inicial, resfriei, contraiu, a área final. Tranquilo? Bom, e essa variação aqui, ela vai ocorrer com o quê? Né? Então vamos lembrar que quem influencia para essa expansão e contração é a variação dessa temperatura, também a característica do material. Lembre-se que cada material tem o seu coeficiente de dilatação, que é o famoso alfa, tá certo? Então nós vamos dizer aqui que esse meu ΔS, ele é igual a, primeiramente, né, ele tem que ser igual à superfície inicial. O que eu tinha antes dessa expansão ou contração? Vezes
o meu coeficiente de dilatação, que aqui não vai ser chamado de alfa, tá certo? Ele vai ganhar uma nova sigla, uma nova letrinha característica, uma nova variável, né? Beta. E a minha variação de temperatura, que aqui você pode usar T ou θ, né? Θ, esse símbolozinho aqui. Eu vou escrever aqui em cima, que pode ser o T, né? Ou θ. Vai depender do livro, tá certo? Ambos simbolizam a temperatura. Temperatura. Claro aí, pessoal? Tranquilidade. Então, essa é a nossa expressão para dilatação superficial de um sólido. Logicamente, existem alguns livros que trazem ainda algumas expressões. Por exemplo, ele pega esse ΔS aqui e joga esse S final menos S inicial. Vou trocar a caneta. Por exemplo, ele pega esse S menos S0 é igual a S0 vezes beta vezes delta θ. Belezinha? E aí o que ele faz? Ele passa esse S0 para o outro lado. Ele está subtraindo, passa somando. Então fica que a superfície final vai ser igual a S0, que multiplica S0 vezes beta vezes delta θ. Ele pode descrever isso aqui como sendo superfície vai ser igual a S0, que multiplica 1 mais beta vezes delta θ. Ele pode, como é que se diz? Usar também essa expressãozinha aqui, matemática, que se ele quiser determinar diretamente o valor da dilatação superficial. Normalmente a gente resolve a parada usando essa aqui de cima, certo, pessoal? Então, vamos passar. Bem, e quando a minha superfície possui um orifício? Ou seja, está lá uma chapa, uma placa metálica, uma placa de aço, inox, uma placa de latão, uma placa de cobre, não sei. E nela tem um orifício. Como é que vai se comportar essa placa mediante um aquecimento? Então a gente sabe o seguinte, se eu quisesse, por exemplo, tentar enfiar esse pino aí, ou esse pino de vermelho, quisesse passar pela placa, ele não conseguiria. Porém, a gente sabe, por exemplo, que no aquecimento, durante o processo de aquecimento, ocorre, né, a expansão da placa. Mas o orifício, ele expande ou contrai? Se a placa está expandindo, esse orifício contrai? Porque assim, se a placa está expandindo, você pode pensar o quê? Que o orifício vai se contrair porque o metal vai se empurrar, né, para baixo. Será que é assim que acontece? Ou não? O que será? Ou será que, por exemplo, se a placa expande, o orifício também vai se expandir? O que vai acontecer com ele? Então, a resposta é que o orifício também se expande, permitindo aí, por exemplo, nesse caso do meu exemplo aí, que o pino atravesse essa placa. Tá certo, pessoal? Então, isso aí é muito fácil de calcular. Se você, se uma questão me traz para eu calcular a expansão desse orifício depois de um aquecimento qualquer, é simples. Se o orifício tivesse preenchido com alguma coisa lá dentro, aquele material também iria se expandir com o aquecimento. Então você calcula a expansão desse miolo, vamos chamar assim de entre aspas de miolo. Então, quanto esse miolo expandir é justamente a área, é justamente o quanto esse orifício também irá se expandir. Se você quiser calcular, você pode calcular a diferença de duas áreas e achar a área restante. Certo, pessoal? É só você aplicar a expressão vista anteriormente, que é ΔS S0 beta vezes delta θ. Lembre-se de uma coisa que eu não falei na tela anterior, tá certo? Beta, ele pode ser escrito como sendo 2 vezes alfa. Por que isso, Lardião? Por que isso, Bruno? Simplesmente porque quando você considera a dilatação linear, você tem apenas um alfa, você tem apenas o coeficiente daquele sentido. Quando você tem dois sentidos analisando a dilatação, ou seja, tanto o linear quanto o seu comprimento, tanto a linha como o comprimento dele, a largura e comprimento, você vai ter alfa 2 vezes. Por isso que ele considera que é 2 vezes o alfa. Certo, pessoal? Tranquilo até aí, galera? Tudo belezinha? Outra coisa muito importante, muitas questões não trazem um coeficiente da superfície, eles trazem um coeficiente
a linearidade, tá certo? Então, vamos para a próxima parte, que agora justamente é a parte onde a gente vai ver o vídeo com o experimento da dilatação da superfície, certo? Bem, pessoal, agora eu vou demonstrar a vocês um vídeo que é do canal Alex Amorim, onde ele vai mostrar a dilatação da superfície de uma liga de alumínio. Ele vai colocar ela na chama, ela vai dilatar e é uma esfera que vai estar previamente posicionada, não vai conseguir atravessar a princípio. Depois de aquecer, bora ver o que acontece? Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? O vídeo está acelerado 1,75 especificamente a dilatação tá? superficial, que é aquela que ocorre gerando variação de duas dimensões, portanto, aumento substancial da área. Para realizar o experimento, nós vamos utilizar aqui uma chapa metálica de alumínio com um orifício na parte central e uma esfera de aço. Observamos que a esfera não consegue transpor o orifício. Para gerar a transposição da esfera no orifício da chapa, nós vamos aquecer a chapa, gerando a dilatação superficial do orifício central, favorecendo, portanto, a transposição da esfera neste orifício. Vamos ao experimento. Inicialmente, nós vamos necessitar de uma fonte térmica. Nós temos aqui a nossa lamparina. E vamos. Então aí, ó, você viu que ele colocou uma esfera numa chapa que ele chama de liga de alumínio, e aí você viu que a esfera passou um pouquinho. Obviamente ela tem que passar um pouquinho, ela não pode ficar totalmente em cima, porque senão a chapa não vai abrir o suficiente para que ela caia toda. E aí, né, a gente continua vendo o vídeo. Aquecer a nossa chapa. Vamos colocar aqui sobre a fonte térmica dele é uma lamparina de conta-gotas. Para que esse vale a pena, que apresenta um diâmetro D, tem agora um diâmetro D fonte térmica. Fonte térmica é tudo aquilo que emite calor. Nós vamos favorecer a passagem livre da esfera de aço, fruto da dilatação superficial. Lembrando que a liga, por ser de alumínio, ela possui essa característica de retroceder às dimensões originais. Esse experimento, ele funciona unicamente com... Bom, no momento aí ele está só, como é que se diz? Dilatando, né? Ele está só aquecendo, com o intuito dele abrir tanto a chapa como expandir o orifício, né? Como eu já expliquei a vocês anteriormente. Liga metálica. Existem ligas que, uma vez dilatado, não mais retrocede às posições originais. Funciona com latão também. Agora, realizar o experimento. A chapa já aquecida. Pronto, agora vai fazer o quê? Vai cortar a fonte de calor e vai colocar a esfera para ver se realmente ela dilatou o suficiente para que passe, para que ela consiga passar. Aqui, e passou. Que claramente a esfera consegue passar. Observamos que a chapa já retorna às posições originais, impedindo aí agora a passagem da esfera de aço. Aí está, mais um experimento de dilatação superficial. Massa. Um abraço e até o próximo vídeo. Então você pode ver aí, né, que quando ele aqueceu, automaticamente, né, um tempo após receber calor, né, ela recebeu calor, a potência da chama era baixa, então demorou um pouquinho, né, tanto é que eu tive que acelerar 1,75 vezes da velocidade dela, né, normal. E aí você pode ver que esse material, ele quando ele tirou do fogo, que colocou a esfera uma vez, que ele pegou de novo, foi colocar a segunda, já não passava mais. Ela já perdeu aquele calor com tanta rapidez. É alumínio, né? Alumínio ganha e perde calor com muita facilidade. Então, ela já não conseguiu passar mais. Foi bem legalzinho. Então agora a gente vai passar para o próximo experimento, que é sobre dilatação volumétrica, tá certo? Dos sólidos. Beleza, pessoal? Vamos lá. Bem, chegamos agora na parte de dilatação volumétrica de um sólido, ok? Então, primeiramente vamos lembrar que agora eu tenho um volume, ou seja, eu tenho 3 dimensões, né, no meu estudo, né, da expansão ou contração de um sólido. E aí, obviamente, o processo é idêntico. Vai ter o aquecimento e aí, como consequência disso, você vai ter a expansão para todos os lados, no caso agora. Não é mais de um comprimento ou de uma superfície, agora é todos os lados. Certo, pessoal? Então, basicamente, mesma conta de matemática, né? Você tem o volume, que agora vai ser o V inicial, e essa área pontilhada de vermelho aqui é o meu V final, que eu vou chamar só de V. E aí a expressão ΔV vai ser igual a V final menos V inicial. A gente já trabalhou isso aqui, não precisa colocar final e inicial, né? Então, vamos considerar que aqui é a minha variação. De quem depende essa variação? Que esse ΔV, ele é igual ao V inicial, ao volume inicial que você tinha no começo. Você vai ter agora um novo coeficiente de dilatação, que é esse aqui, e o Δθ. Então, essa é a expressão que a gente vai encontrar para a dilatação volumétrica de um sólido, certo? Bruno, eu vou encontrar também aquela expressãozinha que vai direto? Sim, ela é, eu não vou deduzir ela, mas ela é a mesma situação, certo? Então ela vai ser, ó, o V, certo, final, que vai ser igual a o V inicial, que multiplica 1 mais coeficiente volumétrico
vezes o delta θ. Lembre-se mais uma vez, θ, T, temperatura. Certo, pessoal? Então, é basicamente isso aí. São as duas expressões que a gente vai mais encontrar nas dilatações, no caso, né, volumétricas. E aí, a gente vai agora para ver o vídeo, né, assistir o vídeo onde ele trata da experiência de dilatação, tá certo? No caso do sólido, que é o anel de Gravesande, beleza? Vamos lá. Bem, pessoal, agora o último vídeo de experimentação para fechar essa aula, toda essa aula aí, a gente vai ver que é um experimento chamado experimento de Gravesande, ou anel de Gravesande, que na verdade é uma esfera de latão, onde ele vai aquecer essa esfera vai aumentar de volume e não vai conseguir passar pelo diâmetro do anel de Gravesande, né? Então vamos observar. É um vídeo curto, eu vou acelerar ele 1,75 vezes para não ficar muito demorado, tá certo? Vamos lá. Acelerando ele e vai. Hit ball and ring experiment. Ó, vê, tá atravessando direitinho, ó. Ele aquece. Você viu que anteriormente que ele, né? Esse vídeo foi uma cortesia do canal WWT Sniper. Então, olha aí, ele aquecendo, aquecendo, aquecendo. Deixar bem quente. Eu tenho esse material lá no colégio, lá na escola do trabalho. Então, ó, aqueceu e não passa mais, tá vendo, ó? Ele expandiu a ponto do volume não conseguir mais passar pelo diâmetro da anilha. Então agora vai esfriar na água e passou. Já contraiu, né? Bem rapidinho. E acabou. Foi bem rapidinho mesmo. Eu deixei ele bem acelerado, que era só pra gente ver o que acontece e também não dá direito autoral, né? Não dá bloco no meu vídeo. Valeu, gente. Então é só isso. Valeu. Até o exercício. Bem, pessoal, um exemplo daquilo que a gente viu agora, acabou de ver agora, né? Essa questão aí sobre dilatação superficial, né? Vou fazer um exemplo de dilatação superficial e outro exemplo de dilatação volumétrica, tá certo? Então, uma chapa quadrada tem lado de 50 centímetros quando a 10 graus Celsius. Qual a sua área quando ela estiver a 50 graus Celsius? Seu coeficiente de dilatação linear, repetindo, dilatação linear do material que constitui a chapa 18 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então vamos à resolução, né? Uma resolução bem rápida. Então, vamos lembrar aqui o que ele diz pra gente, né? Ele diz aqui para mim que é uma chapinha quadrada que tem 50 centímetros de lado. Então é 50, 50 e 50. Ela tem 50 em todos os lados, né? Então, primeira coisa que eu preciso saber aqui, que área é essa? Qual é essa área, né? Que área eu tenho aqui? Então, como ela é um quadrado, eu tenho 50 vezes 50. Então, ó, eu vou só multiplicar aqui, ó, 5 vezes 5 dá 25. E repete esses dois zeros, centímetros quadrados, tá certo? Então nós temos 2.500 centímetros quadrados. Qual é a expressão para mim? Eu sei que aqui eu tenho uma superfície inicial. Quando ela for aquecida, ela vai aumentar de tamanho, me gerando uma superfície final. Então o que eu tenho é superfície final menos superfície inicial. Então, ó, eu vou ter superfície inicial vezes a constante de dilatação beta vezes delta T, ou delta θ, que é a variação de temperatura. Só que aí presta atenção numa coisa, ele não me dá, perceba aqui que ele me dá, ó, coeficiente de dilatação linear, ele não está me dando a dilatação superficial. Só que a gente viu o seguinte, que a dilatação superficial beta, ela pode ser escrita como 2 vezes o alfa. Então eu já sei que o alfa está aqui, ó, 2 vezes esse valor. Então no lugar desse beta aqui, eu posso colocar 2 alfa. Então minha expressão ficaria assim, delta S, que é final menos inicial, né? Isso aqui vai ser igual a S
S0 ou S inicial, vamos chamar de S inicial e S0 é a mesma coisa, vezes 2 alfa, que é esse beta aqui, ó, vezes delta teta, que é a expressão que eu quero. Então vamos para baixo agora. Qual é a minha superfície inicial? Então delta S, minha superfície inicial já calculei aqui, ó, 2.500, certo? Vezes 2 vezes 18 vezes 10 elevado a menos 6 vezes variação de temperatura, delta teta. Ora, eu comecei com 10 graus, terminei com 50 graus. 50 menos 10 dá 40. Então aqui vão ser 40 graus. Então quem vai ser o meu ΔS? ΔS vai ser 2.500 para multiplicar uma potência de base 10, ó, 2 vezes 18, dá 36. Bruno, multiplica 2 vezes 10? Não, vai ficar 10 a menos 6 de novo, vezes 40. É só multiplicar tudo isso agora. Então, quem é o ΔS aqui? Vai ficar 2.500 vezes 36 vezes 40, né? Se você olhar aqui direitinho, ó, 25 vezes 4 dá 100. Então, ó, 25 vezes 4 dá 100. Esses dois zeros aqui vêm para cá e esse zero daqui vem para cá. Veja como eu multipliquei isso bem rapidinho, ó. 25, não multipliquei 2.500 por 40, multipliquei 25 vezes 4. 25, tá aqui embaixo, perto da minha cabeça aqui, ó. 25 vezes 4 dá 100. Tá certo? Então, coloquei aqui o 100. Mas eu tinha 2 zeros, 2.500, não é isso? Então, tá aqui os 2 zeros. Mas eu tinha um zero ainda do 40, né? Tá aqui também. Vezes 36 vezes 10 a menos 6. Olha que legal. Bruno, eu vou precisar multiplicar 100.000 por 36? Claro que não. Você vai estar aqui, ó, ΔS. Ao invés de você multiplicar esse numerão todinho aqui, que não ia ser difícil, né? Ia ficar 3.600.000 no caso, né? Eu vou cortando esses zeros aqui com esse númerozinho de cá. Vai ficar assim, ó. Ó, não são 6 zeros? Eu vou cortar 5 desses zeros aqui, ó. Ao invés disso, eu vou reescrever aqui assim, ó. 10 a menos 1. Porque desses aqui, eu vou tirar 5 para cortar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu fiquei, ó, com 1 vezes 36, que dá o próprio 36. Então, ó, repetindo, 36 vezes 1, 36. E aqui não era 10 a menos 6, mas eu tirei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Vou tirar daqui esse 5, ó. Menos 6 com mais 5 vai dar menos 1. 10 a menos 1. Então, quem é esse ΔS para finalizar minha conta? 3,6 centímetros. O diferencial, né? É a resposta que ele quer? Não, ele quer a área. Ele quer a área da chapa a 50 graus, né? Isso aqui não é a resposta ainda, viu? Por que, Bruno, estou dizendo que não é a resposta? Entenda, me entenda. Se eu estou dizendo que o ΔS é 3,6 centímetros quadrados, eu também estou te dizendo que quando eu aqueci isso aqui, de 10 para 50, de 10 para 50, certo? Eu aumentei em 3,6 centímetros quadrados da minha área que já era 2.500. Então, quem é a minha área final nesse processo? Vai ser igual aos 2.500 mais esse 3, opa, errei aqui, ó, 3,6, que é o ΔS, certo? No total eu terei 2.503,6 centímetros quadrados, que é a resposta dessa questão. Segundo exemplo agora, para a gente fechar essa parte de explicação, uma casca esférica de alumínio de diâmetro 20 centímetros é aquecida. Conhecido o coeficiente de dilatação do alumínio igual a alfa igual a 24 vezes 10 a menos 6, ou seja, alfa igual a 24 vezes 10 a menos 6, grau Celsius a menos 1, né? Coloquei aqui grau Celsius
a menos 1. Determine, letra A, o novo diâmetro da casca esférica, desprezando sua espessura, e qual foi a dilatação volumétrica dessa casca, certo? Ele foi aquecido a 100 graus Celsius, então vou presumir que foi de 0 a 100, né? Ele não diz nenhum valor, então eu vou presumir que foi de 0 a 100. Como ele quer saber qual foi o novo diâmetro dessa esfera, então a esfera está aqui, ó, ela está linda. Então aqui ela tem um hemisfério, não é isso? E aqui no centro eu tenho o diâmetro dessa esfera. Aqui ele é 20, mas foi aquecido a 100 graus, é obviamente que essa esfera vai aumentar de tamanho. Ele quer saber esse novo diâmetro aqui, ó, quanto aumentou, certo? Então vou usar a notação linear, né? Delta L vai ser igual a L0 vezes alfa que multiplica delta teta. Então, delta L vai ser igual a... Eu posso usar aqui aquela expressãozinha que a gente viu, que vai direto para o processo, né? Vai direto para... Vou apagar isso aqui, vou cortar isso aqui, vai direto para aquele finalzinho que diz que L é igual a L0 que multiplica 1 mais alfa delta teta. Posso ir por aqui direto. Então, quem é meu L final? Meu L0, que é 20, que multiplica 1 vezes o alfa, 24 vezes 10 a menos 6, vezes a máxima temperatura, que é 100. Ela foi aquecida a 100 graus, não é isso? Então, ó, a mesma coisa que eu fiz no exemplo anterior. Posso cortar 2 zeros daqui com 2 dígitos daqui, ó. Corto duas vezes. L vai ser igual a 20 vezes 1 é 20. 20 vezes 24 vai dar 480. Vezes 10 a menos 4. Porque eu cortei 2 zeros daqui com 2 zeros aqui de cima. Belezinha? Então fica, ó. 20 vezes 2, 24 vezes 2 daria 48, com mais um zero, 480, né? Então, eu vou multiplicar por 20 de novo. Vai ficar assim, ó. L vai ficar igual a 48 vezes 2 é 96. Não é isso? 48 vezes 2 é 96. Com um zero daqui, fica 9.600 vezes 10 a menos 4. Para não ocupar muito espaço, para responder a letra B aqui, vou pensar aqui, ó. O L final vai ser... Corto 2 zeros daqui, com mais 2 dígitos de novo daqui, vai ficar 96 vezes 10 a menos 2 centímetros, não é isso? Que escrito em formato decimal, isso pode ficar assim, L igual a 0,96, porque eu vou andar uma, duas casas, dois dígitos, certo? Eu corto esses dois dígitos aqui, e ando duas casas, ele vai ficar assim, certo? Então, bora lá dividir aqui a tela. Eu vou dividir aqui essa minha tela. E aí a gente vai para a letra B, que é a resolução. Bom, para responder essa letra B aqui agora, que eu até troquei a canetinha para azul, a gente vai precisar calcular o volume dessa esfera. E a gente sabe que o volume de uma esfera ela é 4/3 de π R ao cubo, certo? Então, volume da esfera vai ficar igual a 4/3 de π. 4 sobre 3. π é igual a 3, né? Fez, ó, admita π igual a 3. Então, π é igual a 3 vezes o raio dela ao cubo. Bom, então como o diâmetro dele está aqui ainda como 20, ó, e a alteração foi muito pouco, quase nada, teremos que o raio dele vai ser 10 ao cubo, né? Se o diâmetro é igual a 20 centímetros, o raio é a metade desse valor aqui, dá 10 centímetros. Então, volume da esfera, esse 3 corta com esse 3, fica 4 vezes 10 a terceira centímetros cúbicos. É esse valor que eu vou precisar para jogar na nova expressão, que eu vou separar aqui por um traço. Vai ficar delta V é igual a V0, que multiplica 3 vezes alfa vezes delta teta. Bruno, de onde surgiu esse 3 vezes alfa?
A constante de volume é esse símbolozinho aqui, né? Que é o gama, que a gente pode chamar de gama isso aqui. E aí ele diz que ele é igual a 3 alfa, porque não são 3 dimensões, a gente não tem 3 dimensões na dilatação volumétrica. Então, a gente considera que a constante de dilatação do volume é 3 vezes a linear. A gente pode dizer que ΔV pode também usar o seguinte, ó. Pode usar aquela expressão igual a volume 4 vezes 10 à terceira vezes, agora, V, 24 vezes 10 à sexta. Vou fazer aqui mesmo, ó, 24 vezes 10 a menos 6 vezes 3. Quanto dá isso? 24 vezes 3, sei não, guardião. Ó, 24 vezes 3. 3 vezes 4 dá 12, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. Então isso aqui vai ficar igual a 72, que é 24 vezes 3, mas eu não mexo aqui, ó. Repito, 10 a menos 6. Então 3 alfa vai ser, ó, 72 vezes 10 a menos 6. Vou colocar aqui, ó, para ninguém perder. 72 vezes 10 a menos 6. Tá certo? Para ninguém perder isso aqui. Depois eu vou pintar isso aqui. Delta teta 100. Oxi, 100 é 10 ao quadrado, não é isso? 100 é igual a 10 ao quadrado. Vou guardar essa informação que eu vou usar já já. Porque, ó, ΔV ficou 4 vezes 72 vezes 10 à terceira vezes 10 a menos 6 vezes 10 ao quadrado, que eu reservei, lembra lá? Então, ó, ΔV, 2 vezes 4 dá 8, 7 vezes 4, 28, não subiu nada, então fica assim mesmo, vezes. E aí a gente vai fazer, ó, 10 à terceira com 10 ao quadrado dá 10 à quinta. 10 à quinta com 10 a menos 6 vai dar 10 a menos 1. É só somar, ó. Isso aqui tu faz assim, ó. Ó, vou puxar aqui essa aqui para você ver, ó. Mais 3, menos 6, mais 2. Isso aqui tudinho dá menos 1. Então, ΔV vai ficar igual a 28,8 centímetros cúbicos, o novo volume dessa esfera. Certo, galerinha? Então, era isso, né? 2 exemplos, agora é só resolver esse exercício. Para você que é meu aluno, aí a gente vai ter um momento da live, né? Isso que é fechado e exclusivo para os nossos estudantes, tá bom? Dilatação volumétrica dos líquidos. No caso agora, eu vou ter, não mais sólidos, né? Eu não terei mais sólidos. Vou ter líquidos dilatando e os líquidos se comportam como materiais sólidos. Em algumas situações teremos algumas particularidades, vou falar disso depois, tá certo? Mas se um sólido ao aquecer, ao ser aquecido, ele expande e ao ser resfriado ele se contrai, um líquido vai obedecer essa mesma regra. Ele vai se contrair ao ser resfriado e vai se expandir ao ser aquecido. Uma pequena variaçãozinha para a água, tá certo? E aí no caso o que vai acontecer? E aí teremos um líquido, né? Vamos simbolizar aqui que esse é um recipiente cheio de líquido. E esse líquido, ele sofre um aquecimento. Nesse aquecimento, a temperatura dele sobe e se ele estiver cheio até a boca, ele vai esborrar. Obviamente, no caso da água, isso acontece o seguinte. E no caso do aquecimento de um líquido, o que vai acontecer? Bom, teremos aqui um exemplo, um esquema de um aquecimento de um líquido, certo? E esse material, ao ser aquecido, né, ele vai aquecer, logicamente, as moléculas vão se expandir. Se o recipiente tiver com a boca cheia, ele vai esborrar. É normal, é a tendência normal, né? Ele esborrar, vamos dizer assim. Logicamente existe, como eu já falei, o caso da água. O caso da água ele é uma peculiaridade ao processo, tá? Então a água, por exemplo, a água, ela, ao congelar, ela se expande. Por que ela se expande? Porque na verdade a fórmula cristalina, o arranjo das moléculas de água fazem com que ela se alinhe, os cristais de água tendem a se afastar ao máximo, formando aquela figurinha lá do Let It Go, da Frozen. Acho que está aqui do lado. Dá para colocar aqui de lado. Então a água, quando se expande, quando a água
tem a sua temperatura menos de 0 graus, ou seja, num congelador. Então, lembrando que é o caso da água, né? Isso, então, o caso da água, né, é um pouco de... Não parei aonde? Tava falando sobre... Aqui é... É lógico que existe um aspecto mais É lógico que existem algumas particularidades no caso da dilatação dos líquidos, né? Por exemplo, a água é um caso muito particular, é um caso muito peculiar. Por quê? A água é um caso muito peculiar. Por que ela é um caso peculiar? Porque a água ela tem comportamentos anômalos em faixas de temperatura diferentes. Por exemplo, entre 0 e 4 graus, a água atinge a sua densidade máxima, ela fica pesada. Enquanto que acima disso, ela tende a se expandir. Ela vai expandir como qualquer líquido, basicamente porque eu tenho o afastamento das pontes de hidrogênio, a força intermolecular que liga, que une moléculas de água, são as pontes de hidrogênio. Então esse afastamento faz com que a molécula da água também se expanda, e se o copo estiver cheio e aquecido, ele vai borrar igual, certo? E no caso do congelamento da água, aí a situação é diferente. Tem até uma reportagem da revista super interessante que eu vou deixar aqui para a gente ver. Eu vou deixar a matéria e vou deixar o link para ela na descrição, que você vai ver que os cristais de água, let it go, lembra do let it go lá da Frozen? Se organizam naquele formatozinho, naquele cristalzinho ali, naquele formato de cristal que vocês viram no filme Frozen. As moléculas de água acabam se afastando tanto que elas aumentam muito de volume. Por isso que se eu deixo uma garrafa de vidro dentro da geladeira com água, dentro do congelador com água, essa garrafa explode. Ela não é uma explosão. Ela estoura, ela racha, ela trinca. Se eu botar uma garrafa de plástico muito cheia, ela deforma. Por quê? A água tende a se expandir para poder o cristal de gelo se acomodar no espaço, naquele formato que a gente está acostumado a ver nos desenhos animados, ok, pessoal? Então, uma outra característica da dilatação dos líquidos é que eles, por não possuírem formas, assim como os sólidos possuem, eles acabam se dilatando mais. Oxê, sumido foi da tela, estou sumido aí da tela, talvez eu apareça ali pequenininho depois. Mas o que acontece? Como os sólidos, eles possuem formas definidas, então eles têm uma dilatação, um alfa, um coeficiente muito menor do que o dos líquidos. Então, observem aqui agora, por exemplo, a ordem de grandeza dessas dilatações. Então, por exemplo, o alumínio, ele tem um coeficiente de 24 vezes 10 a menos 6. Então, se eu escrever isso aqui, ficaria assim, ó, 0,1, 2, 3, 4, 5, 24. E já o mercúrio ficaria o quê? Ó, observa a ordem de grandeza dele, ó, 10 a menos 4, 10 a menos 6. Se eu fosse escrever aqui, ficaria assim, ó, 0,123,182. Então veja, e aqui eu tenho bem mais zeros do que eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho 5 zeros antes do número, aqui eu tenho só 3. Então esse número aqui ele é bem menor. Ou seja, como o alfa ele está na fórmula das dilatações, então se o alfa é maior, o resultado dessa dilatação também será maior, certo, pessoal? Então é isso, né, gente? Espero agora que tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado bastante e utilizem esse vídeo para os exercícios, né? Se você está fazendo aí algum exercício, alguma atividade, eu espero que você possa utilizar bastante esse material para resolver esse exercício. Lembrando que tem uma playlist, né? Estou montando aí uma playlist devagarzinho, vou gravando questão por questão, vou gravando e colocando lá questões de física e de química, né? Minha área é química, lembrando, volto a dizer que eu sou professor de química, mas eu sempre estou colocando questões de física e de química porque eu ensino química e física na rede estadual aqui em Pernambuco. Valeu, pessoal? Então, valeu, pessoal. Aquele abraço forte, né? Se puder, fique em casa, certo? Então, eu gostaria de aproveitar esse finalzinho para dizer
que a gente está aqui se reinventando, né? Nós professores hoje, atualmente, estamos nos reinventando para que vocês tenham uma educação de qualidade, que vocês possam manter o ritmo de estudo de vocês, para você que vai fazer seu Enem agora no final do ano, que você possa ter, continuar com os estudos sem ser prejudicado por isso, por essa pandemia, por esse momento que a gente está vivendo atualmente, tá certo? Então desejo muito sucesso a todo mundo e valeu!